Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Magnum, NST PM 2019.1. Vou aqui falar com vocês um pouquinho sobre como fazer debrief da National Membership Survey, da famosa NMS. É uma ferramenta que a gente vê aí todo mês, e aí eu tô aqui para mostrar para vocês o que a gente tira dela, como que traz isso pro seu CL, como que você usa ela de forma a evoluir os seus indicadores aí no seu escritório. Então isso é basicamente o que a gente vai falar, são 3 pontos, tipo, entendendo o report. Eu vou abrir aqui a planilha para vocês. Depois eu vou mostrar um pouquinho tipo, quais são os dados, os melhores conjuntos de dados e a forma de trazer isso para o seu CL, seja para o seu EP, ou para o TLB, ou para o CL mesmo como um todo. E depois falar um pouquinho sobre como evoluir os indicadores mês a mês, beleza? Então vamos lá entender do report, vamos falar um pouquinho sobre a planilha da NMS. Beleza. Aqui nós temos o último report da NMS de janeiro, né? E aí a gente, em geral, vai ter essas 4 abas aqui: Dashboards, Team Standards por CL, Respostas e Ninebox, e podendo ter uma 5ª aba ou 6ª aba, que são as abas de Countdown, que é quando vocês ainda estão contando as respostas dos membros, isso antes de ter o report finalizado, e a aba de contestações, que é quando eu abro para contestações, para vocês sinalizarem alguém que respondeu duplicado, coisas do tipo, beleza? Eu vou até abrir aqui as 2 abas para vocês. Pronto, agora estamos aqui com todas as abas. Como eu falei, vai ter a aba de Dashboards, que é a primeira. Sempre vai ter, ela sempre vai ter no mínimo essas 3 coisas que são o bloquinho de Team Standards, porque a gente vai fazer as perguntas de Team Standards. Nesse caso, como essa NMS era de Closing, só tem coisas de Closing, mas pode ter coisas de Building e Performing juntos também. E aí sempre vai ter aqui os pontinhos de cada uma. Ela sempre vai ter também NPS, experiência do membro, aquela pergunta de como você recomenda a sua experiência. E sempre vai ter, nessa NMS não tem, porque era closing, mas sempre vai ter também a pergunta do atingimento individual, que é quantos % da sua meta individual você atingiu, e vai ser um gráfico nesse mesmo esquema também de barrinhas. Então, tipo, de 0 a 100% da sua meta individual, o membro vai responder e vai ter um gráfico parecido com esse aqui também. E aí você escolhe seu CL e a sua área, se você quer ver o CL inteiro ou só uma área específica, e aqui vai aparecer tudo que você precisa ver. E aí vão ter também coisas extras quando não tiver quando tiverem perguntas fechadas nacionais extras, como essa aqui, por exemplo, como está a sugestão a gestão do EB 2019 até agora, que foi a pergunta que foi feita na última NMS, vai ter alguns gráficos aqui também relativos a isso. Por exemplo, teve perguntas nas National Membership Survey passadas sobre se você vai ficar na sua cidade para as férias, ou quanto você vai trabalhar para Black Friday, coisas assim. Dependendo de cada contexto, vão ter perguntas nacionais que podem ser fechadas e também vão ter suas análises aqui nessa aba Dashboards, beleza? Então, tipo, tudo que é de pergunta fechada nacional, incluindo essas Team Standards, NPS e meta individual, vão estar aqui. E aí você vai colocar aqui também vai ter a Response Rate, que é a porcentagem de pessoas que responderam dentro daquele RH que está lá delimitado na PM Dashboards, do seu CL ou da sua área. E aqui os NPS tem uma evoluçãozinha que a gente colocou, que é a zona do NPS, né? Dependendo da sua nota aqui, você vai estar numa zona crítica, zona de aperfeiçoamento, zona de qualidade ou zona de excelência. E aí dá para você ter uma noção do quão seu NPS é bom, é mais ou menos, ou ele precisa melhorar. Segunda aba Team Standards por CL. Aqui você tem todas as porcentagens de todos tudo que aparece aqui na Dashboards por área, por CL, vai estar aqui por CL, para todos os CLs. Aqui você consegue comparar nos clusters, né? Está dividido em cluster, aí você consegue comparar por CL as porcentagens de cada ponto do Team Standards, no caso, e também das perguntas extra, como eu falei, vão estar aqui. E aqui no final, sempre a última coisa é o NPS do seu escritório. E por fim, a gente tem um compilado do NPS da Exec no Brasil, e também das perguntas, de todas as perguntas que vão ter aqui da Exec no Brasil. Então, por exemplo, tivemos 28,75% de closing no mês de janeiro, e o NPS dos EBs, de modo geral, de 2019, que foi aquela pergunta extra, está 55,8%. Então, é isso que a gente tira daqui. Terceira aba, a aba de respostas, é a aba com as respostas brutas, tudo que tem de resposta
dos membros aqui. E aí aqui em cima vai ter sempre as perguntas, né? E aí a partir dessa linha, dessa coluna que está congelada, vão ter as perguntas locais. Então tá aqui tipo ABC, Blumenau. Então tipo as perguntas que as pessoas fizeram a nível local vão estar aqui também. E tudo que você precisa fazer é buscar aqui qual é o seu CL e fazer aqui a sua análise. Ok? Isso aqui também é bem tranquilo. Aqui é para você buscar fazer análises daquelas perguntas que você fez locais, né, do seu CL, que o time de NST não vai fazer para você. Próxima aba, Ninebox, é uma evolução aí que a gente teve. Você escolhe aqui o seu CL e a sua área e você vai ter todos os seus membros que responderam, no caso, né? Inclusive aqui também aparece o número de membros que era para ter respondido e o número de respostas real. Você tem todos os seus membros espalhados naquelas 9 regiões. Eu fiz um videozinho sobre Ninebox, você pode dar uma olhada lá no Hub, na parte de Develop. E aí você vai ter os membrinhos separados por região aqui e também as notas deles, que eles deram para cada um dos parâmetros, que no caso sempre vai ser algum relacionado à performance e algum relacionado a potencial. No caso dessa NMS, tem a nota que eles deram para a experiência deles e o Team Standards recebido. Mas a ideia é que na próxima NMS vai ser os Team Standards recebidos e a porcentagem de atingimento da meta individual, que é uma coisa mais relacionada à performance mesmo. Então, os parâmetros aqui vão ser outros. Então, vocês atentem também para isso para as próximas NMS. É isso do Ninebox. Você também pode separar por área, que nem separar lá na Dashboards também. Então, bem tranquilo. E aí essas últimas abas elas aparecem periodicamente, não vão estar sempre no report, mas a aba de contestação, quando precisar contestar alguma coisa, alguém respondeu 2 vezes, a gente vai lá e apaga. E as abas de response rate, que é aquelas que a gente usa ao longo do período de respostas para vocês fazerem tracking dos membros à medida que eles estão respondendo. Aqui tem uma por cluster e eu fiz também uma por tier para garantir uma competiçãozinha entre os tiers enquanto eles estão respondendo também. E é isso, e essas são todas as informações que você tira da NMS, beleza? Beleza, então como que eu levo esses dados todos para o meu escritório? Dividir aqui em 3 grandes grupos, então tipo, por EB, a ideia é que você traga o máximo de detalhes possível, né? A gente trabalha para que o relatório da NMS, pelo menos no que tange ao quantitativo, fique o mais visual possível, o mais fácil possível de ver. A gente empodera que as pessoas peguem aquele bit.ly, aquele link lá e vejam, não só os VPPM. Então, o que fica mais para o VPPM é pegar as perguntas abertas, aquelas que a gente não consegue fazer gráfico, e as perguntas locais do seu CL, fazer essas análises também, uma análise mais detalhada, e trazer isso para o seu EB. Vocês discutam as coisas que vocês precisam melhorar, tanto a nível de CL quanto a nível de área. Para o TLB, é válido mais trazer as coisas a nível de área e com foco em entrega de Team Standards, pensando que essas pessoas são as pessoas que vão de fato entregar os standards para os seus membros. Então, trazer mais os dados do dashboards pensando em cada área, olhando qual é a área que está melhor em ponto X ou em ponto Y, qual é a área que está com melhor nível de O2O, a área que está com pior nível de working time. E aí vocês conseguem trazer com que as áreas se conversem, pensando nos líderes que estão entregando bem ou entregando não tão bem assim, determinado standard. Então é uma coisa mais nesse nível também. E também pensando na experiência do membro, né, mas o foco mais é standard aqui. E para o escritório de modo geral, o dashboard de modo geral, a porcentagem de entrega geral para os membros, com foco também na performance individual e no NPS, tipo, qual a porcentagem dos membros que estão atingindo mais 70% da sua meta, e a nota, e tipo, de trazer para discussões, né, a nota que eles estão dando para a experiência deles. E daí pensando em locais onde vocês vão fazer isso, canais, né, para EB, né, Rebs, e aí tipo, para Rebs eu acho que faz mais sentido trazer coisas de discussão de nível CL mesmo, tipo, como que o CL precisa melhorar em determinada coisa, se identificou que o CL de modo geral tá ruim em working time, como que é uma estratégia global do escritório todo, trabalhar com working time. E para as coisas mais pontuais de cada área, trazer para as conversas do VPPM com o VP da área, né? Percebemos que a sua área X não fez building ainda no determinado quesito, sei lá, não fez ainda construção de time. E aí, como que é uma estratégia para aquela área específica, eu vou entregar isso junto com o VP daquela área. Para TLB, RTLB, muito pensando naquelas questões de troca, né?
como que os líderes trocam entre si de CPs, né, dentro do escritório, tipo, coisas que eles são bons, coisas que eles não são tão bons assim, como que eles pensam nessas questões que a gente pensa na Reb, como que eles pensam também como team leaders de entregas gerais de escritório, e coisas específicas também, né, trazer nos team meetings, reuniões de VPs com os GLs. E no CL, trazer em RGs ou em newsletter. Newsletter mais para reportar, e RGs mais um momento para discussão também, se vocês quiserem, se vocês identificarem nas perguntas lá locais que vocês colocaram no CL, ou mesmo nas perguntas nacionais que o NSX fizer, mas que não são nenhuma daquelas de Team Standards nem nada, alguma pergunta específica que vocês identificaram um gap muito chave, muito específico, que vocês podem tirar input da membresia, trazer aquilo para um momento de RG, um momento para a galera discutir, ou mesmo perceberam que a nota de NPS de vocês está muito baixa e vocês querem descobrir por quê. Traz isso numa RG para discutir. Tudo bem? E aí vocês analisam, e é importante também dentro dessas análises perceber o que está crescendo e o que está diminuindo a cada mês, né? Sempre focando nessas três coisas, Team Standards, NPS, meta individual atingida, porque tudo que vier de extra é extra. Trazer os dados para serem pensados em conjunto, então não o VPM pode trazer os números e tudo mais, mas sempre trazer diferentes cabeças para pensar junto com você, de acordo com os diferentes dados que aparecem aqui, né? Show. E ser o mais didático e visual possível na hora de reportar essas coisas e traçar next steps em conjunto também, pensando muito também na responsabilidade de que a entrega dessas coisas que vão ser evoluídas vão ser muito mais uma coisa dos líderes do que de fato do VPM. Então, pensar nessa entrega em conjunto também. E aí, como evoluir os indicadores? Ter muito claro que a primeira coisa que você tem que garantir é a response rate. A response rate, de modo geral, ela é baixa, de acordo com os últimos NMS que a gente percebe aí. A gente tem alguns poucos CLs garantindo 100% aí, mas a gente tem muito CL com quase 0% de respostas ou respostas com menos da metade do RH. Isso é muito, muito preocupante, porque não reflete a realidade do seu escritório. Então, primeiro de tudo, é garantir uma response rate alta. Então, fazer muito engajamento, engajar um tempo antes, a gente já tem uma timeline certinha de quando que a NMS sai, então, sei lá, fazer um sistema de incentivo ou alguma coisa do tipo, né, garantir que todo mundo responda. E o outro ponto é a clarificação das perguntas, né, que todo mundo entenda o que é cada standard, quando que eu vou, se o que eu tive naquele momento que eu fui conversar com o meu VP ou com o meu TL no bar ou no restaurante, sei lá, que fui falar sobre a minha performance e meus atingimentos pessoais, que aquilo era um O2O, por exemplo. Ter claro que aquilo era um O2O para quando eu for responder na hora da NMS, eu saber que eu tive o O2O. Então, deixar que algumas perguntas, né, vão ter perguntas extras, mas as perguntas dos Team Standards, elas são sempre as mesmas, é sempre o mesmo standard, e é muito claro entender quando você teve e quando você não teve. Então, é garantir que os membros entendam isso, para que eles saibam responder e você não tenha uma nota ruim porque, na verdade, seu membro não soube responder e não porque você não teve. E aí, o segundo passo é transformar os next steps pensado em ações, né? Então, tipo, quando vocês pensarem que vamos ter uma estratégia para melhorar o working time, porque o working time geral do meu escritório tá ruim. Ter responsável final, quem vai ser o responsável final? Vai ser o VP tal, vai ser o TL tal? Qual é a deadline para isso acontecer? O que é esperado que aconteça depois que a gente tem essas ações? E aí mensurar isso, ver se deu certo ou não, e pensar para as próximas semanas. Eu sugiro ter ações semanais, porque, né, a NMS é mensal, então você tem aí 4 semanas para poder evoluir as coisas que vocês precisam evoluir. E aí as ações sempre focadas nisso também, né, nas 3 coisas que a gente sempre tem, que é os standards, o NPS e a performance individual do membro. E buscar na rede de CPs, né, então olhar no seu tier, olhar na sua rede, quais são as melhores notas e também quais são os melhores response rates também, né, e conversar com essas pessoas para entender o que elas estão fazendo. E é isso, se vocês tiverem dúvidas, podem me buscar aí, tô no WhatsApp da rede, mas vocês podem usar esse número aí para o WhatsApp e o meu e-mail também. Beijinhos.